Boa tarde, tudo bem? Coisas que aprendi na enfermagem de hoje. Vai dar início a uma série de vídeos, tá? Que iremos abordar doenças crônicas, tá? A primeira pergunta que eu lhe faço é: você conhece alguém que tenha alguma doença crônica, né? Você tem alguma doença crônica? Nós iremos falar um pouquinho, pessoal. Hoje, na verdade esse primeiro vídeo vai ser uma introdução básica. E na verdade eu vou saber um pouco do teu perfil de saúde, tá? Todos nós temos um perfil de saúde, porque todos nós temos hábitos de vida, né? E os nossos hábitos de vida, eles traçam, né, praticamente o nosso perfil de saúde de acordo com as patologias que tenho, os medicamentos que tomo, né? De acordo com os fatores de risco que eu tenho de desenvolver algumas doenças e por aí vai. Já que a gente vai falar um pouco de hábito de vida, né? Eu queria fazer uma homenagem a uma pessoa muito importante na minha vida, né? Antes de nós ingressarmos na área da saúde, já éramos amigos, né? Amigos pessoais. Eu estou falando da nutricionista Fernanda Monteiro, tá? Uma amiga assim muito estimada, uma super profissional, nutricionista. Ela é lá de Pernambuco, de uma cidadezinha chamada Brejinho, e aqui eu já deixo meu abraço para todos os meus colegas e amigos de lá. Já tivemos o prazer de juntos estudarmos juntos algumas situações, alguns casos, né? Sempre ali respeitando a ética e tendo esse cuidado. Então assim, foi muito bom ter conhecido a Fernanda já há muito tempo, né? Então vai aqui o meu grande abraço para você, tá bom? Quero te ver. Bom, eu queria começar fazendo umas perguntas para você que está me vendo agora, no seguinte sentido: você conhece alguém da sua família, seu pai, né, sua mãe, seus avós, né, os mais próximos ali da tua família, né, de primeiro grau ali e tal? Alguém tem alguma doença, né? Alguém já teve algum tipo de câncer? Você tem alguém na sua família que tenha histórico de diabetes, por exemplo, que é uma doença crônica não transmissível? Alguém na tua família tem hipertensão arterial sistêmica, que precise tomar medicamento todos os dias para controlar esses níveis de pressão? Alguém tem história de câncer na família? Um avô, uma avó? Eu quero que você responda essas perguntas para você mesmo. Por quê? Cada resposta que você dá para você mesmo, a depender se positiva ou se negativa, ela será, sim, o primeiro fator de risco de você um dia desenvolver a mesma doença, tá? Primeiro fator de risco. E eu queria te perguntar também: quanto tempo você tira do seu dia para praticar algum exercício físico? Você caminha? Faz caminhada? Da sua casa até o ponto de ônibus, quanto tempo é caminhando? E eu vou fazer uma pergunta mais direta: você se considera uma pessoa sedentária? Sim ou não? Responda para você. Agora eu quero saber do teu peso e da tua altura. Será que o teu peso está ideal para a tua altura? Será que você não está acima do peso? Ou será que você não está abaixo do peso? Né? Porque nesse caso
há de se pensar em 2 pesos e 2 medidas? Né? O seu índice de massa corporal é adequado para você? É também uma pergunta que eu deixo para você refletir. Quantas vezes na semana você alimenta-se com frutas e legumes? E quantas vezes na semana você tem o hábito de fazer ingestão de frituras, gorduras e coisas do tipo? Afinal de contas, você bebe? Você é tabagista? Responda para você mesmo, certo? Essas perguntas, pessoal, elas nos levam a refletir, né, quem nós somos, quais os riscos que corremos de desenvolver uma doença crônica num futuro que pode ser próximo ou que pode demorar mais alguns anos. A verdade é que eu tive o prazer de fazer parte de um dos maiores grupos, né, aqui do estado de São Paulo, e também a referência no Rio de Janeiro, é o grupo Santa Celina. É uma das maiores referências em promoção de saúde e prevenção de doença. E acontece que o público, eu posso dizer, um dos maiores públicos que eu já tive o prazer de trabalhar com doença crônica, eram pessoas que tinham acima de 2 patologias. Era aquele cara de 50 anos, um exemplo, mas que é diabético, né? É hipertenso, não tem hábito de vida saudável, come mal, né? Além disso, tem histórico na família de todas essas doenças e de outras, né? Além disso, não tem adesão medicamentosa. E aí o objetivo geral é fazer com que esse cara que já tem essa doença possa ter qualidade de vida mesmo com essas doenças, já que não foi feito um trabalho anterior de prevenção, né? O que acontece? Quando é possível, né, que previnamos as doenças crônicas, ou seja, quando a pessoa é jovem e ela sabe os fatores de risco que ela corre, porque ela tem um monte de histórico familiar de doenças, porque ela não tem hábito de vida saudável, tudo contribui para que ela desenvolva uma doença. Então, o objetivo em si, né, de quem trabalha com doença crônica e com promoção de saúde, é aquele que já tem a doença consiga ter qualidade de vida tratando essa doença, já que o tratamento, abro aspas, será para sempre, levando em consideração que o problema é crônico. Ao mesmo tempo, tem também a missão de trabalhar a promoção de saúde até umas horas, trabalhar a promoção de saúde para que esse cara que tem todos os riscos de desenvolver essa doença não venha a desenvolver. Isso é possível? É possível, tá? É possível iniciar um trabalho, né, pessoal de prevenção, fechando a boca, exercitando-se, né, lutando para permanecer no peso ideal, entendeu? Tendo um cuidado imenso com ingesta
de açúcares, de carboidratos, tendo cuidado imenso com as ingestas de gorduras, de frituras. Se nós tomarmos esse cuidado, eu tenho certeza que a chance de desenvolvermos essas doenças, embora elas ainda existam, mas as chances elas diminuem de maneira drástica, né? As chances são, eu posso dizer, mínimas, a depender do estado geral da pessoa. Então, o que acontece? Para embasar aquilo que eu estou falando hoje, né, na minha atividade hospitalar, se nós temos 10 pacientes, tá? Pelo menos 7, ou eu posso ser um pouco mais ousado, pelo menos 8 tem alguma doença crônica, tá? E o que explica isso é que muitas vezes o cara não está no hospital por causa dessa doença crônica. Muitas vezes o problema foi um trauma, um exemplo. Só que ter a doença crônica é um fator determinante no tratamento, né, desse trauma. Porque ter a doença crônica, além de já ser ruim, ela atrapalha o tratamento de outras nesse sentido. Então, será que não seria a hora de nós que somos jovens começarmos a pensar um pouco mais nisso, dar um pouco mais de atenção a isso, né? Será que não é possível que comecemos a refletir a respeito do que nós temos nos alimentado, a respeito dos nossos maus hábitos, a respeito do nosso sedentarismo, a respeito, enfim, a respeito dos nossos fatores de risco? Será que se nós começarmos a pensar sobre isso e começarmos a tomarmos decisões acertadas, né, de renúncia, né, a essas coisas, será que nós não seremos no futuro próximo idosos que não terão dependência? Porque imagine quando você tiver, um exemplo, 70 anos, e você tiver com, um exemplo, hipertensão, diabetes, artrite, artrose, osteoporose, asma, enfim, um monte de doença, crônicas e não crônicas. Será mesmo que você será uma pessoa totalmente independente? Será que você ainda vai ao mercado sozinho? Será que você ainda tem condições de pagar as suas contas? Será que você vai ter condições de gerenciar a sua vida, suas contas, tomar banho sozinho, vestir sua roupa sozinho? Será que as doenças que teremos no futuro, se não tivermos cuidado, será que elas nos permitirão, né, sermos totalmente independentes? Ou nós seremos como a maioria dos idosos hoje, idosos que são dependentes, que não têm mais condição de gerenciar a sua própria vida, que não terão mais condição de fazer a soma simples de quanto foi os gastos do mês, né? Que não terão mais condição, inclusive, de fazer as suas próprias eliminações, ir ao banheiro a sós. Será que você quer isso para a sua vida? Será que porque isso cabe para mim, será que eu quero isso para a minha vida? Será que quero mesmo depender dos outros para tudo? Ou para uma parte das coisas? Então, o objetivo desse vídeo de hoje é fazer essa introdução a respeito da nossa própria saúde, né?
Eu tive o prazer de estudar alguns casos de, por exemplo, um idoso X que tinha mais de 7 doenças diferentes, né? Que era totalmente dependente porque tinha dificuldade na marcha, dependente porque tinha dificuldade de falar, dependente porque descompensou a sua hipertensão, porque não tinha adesão medicamentosa, porque não tomava o medicamento adequadamente, e por causa disso teve um pico hipertensivo, e o resultado disso foi um acidente vascular hemorrágico, e agora tem algum tipo de paresia, e por causa disso agora tem dificuldade de marcha, não consegue caminhar, depende dos outros para tudo. E no caso desse idoso tinha mais de 7 doenças crônicas e não crônicas, tinha pouca adesão medicamentosa, era totalmente dependente dos familiares para a realização de todas as suas tarefas. E quando eu terminei esse caso de estudar, de me aprofundar um pouco mais, eu fui perceber que parte desses problemas foi ocasionado pelas decisões que ele mesmo tomou durante a vida. Que aproveitou a vida demais, de maneira equivocada, de maneira errada. Porque enquanto tinha saúde podia comer de tudo. Porque enquanto tinha saúde não precisava caminhar, porque caminhar é coisa de quem está com medo, é coisa de quem, sei lá, está doente. Porque aproveitou a vida de maneira ineficaz. E hoje vive essa dependência. É bem verdade que há casos que são também completamente ao contrário. Eu conheço um caso de um senhor que foi atleta a vida toda. Atleta. O cara corria todos os dias 13 quilômetros. Ele tinha esse hábito diário. 13 quilômetros. Tomava bastante água. Perfeito. Não tinha uma doença. Até que por causa de históricos familiares da doença de Alzheimer, infelizmente ele adquiriu o Alzheimer. E que hoje infelizmente está acamado, fala com dificuldade, na verdade já há alguns anos, tá? Há alguns anos, fala com dificuldade, não conhece os próprios filhos, mas essa é uma situação peculiar, porque nada explica em relação a hábito de vida a situação dele hoje. Eu estou dizendo para fazer um comparativo e dizer que a probabilidade de um atleta, de alguém que come bem, de alguém que toma bastante água, de alguém que se exercita, de alguém que não é sedentário, de alguém que tem hábito de vida saudável, a probabilidade dele ser um idoso acamado é relativamente baixa. Relativamente baixa, porque além de tudo a pessoa é saudável, o seu organismo é saudável, então a probabilidade é o quê? É baixa. O caso desse último que contei é um caso à parte, é como uma reação de um medicamento. A reação, quando é colateral, né, ela é uma reação que pode ser comum ao uso daquele medicamento.
Agora, uma reação adversa não é comum àquele medicamento. Uma reação adversa é algo que acontece de maneira esporádica e muitas vezes a ciência nem explica, entendeu? Então assim, espero que você tenha gostado, tá, dessa introdução. Amanhã nós iremos falar sobre diabetes, tá? Vamos focar na diabetes, você vai entender o que é diabetes, como é que funciona, você vai entender a diferenciação de diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2, você vai entender a fisiopatologia da diabetes e nós iremos falar de cuidados que deve tomar com o diabético e quem tem os fatores de risco para desenvolver a diabetes, que tome cuidado, porque existe um detalhe na diabetes que pega todo mundo de surpresa, que é o fato de, na maioria das vezes, a pessoa tem níveis glicêmicos altíssimos, porque já está com a diabetes tipo 2, mas ela é assintomática, ela não sente sintoma, logo ela não sabe que tem a doença, mas ela já bebe água com muita frequência, porque tem sede, mas ela já faz xixi com muita frequência, entendeu? Então esses são alguns sinais ali da diabetes. Vamos falar sobre diabetes amanhã. Eu agradeço a atenção que você me deu, estamos juntos, conte comigo, um abraço. Coisas que aprendi na enfermagem, hábitos de vida saudável. Inclusive, também eu, devido tomar algumas decisões aí na minha vida, se eu quiser ter um futuro independente, tá certo? Abraço, até mais!